Olá, amigos. Estamos no ar aqui de novo, nessa quarta-feira, 8 da noite, onde eu já tenho algumas notícias a lhes dar sobre a palestra sobre educação, sobre inteligência, aliás, sobre a construção da inteligência. Então, como alguns viram, alguns assistiram, inclusive comentaram comigo, que queriam o vídeo, né? Nós demos uma aula ao vivo na semana passada, para os alunos no IUP sobre a construção da inteligência. Então, foi a primeira das aulas que nós demos sobre construção, desenvolvimento da própria inteligência, criatividade e memória, e consolidação da memória. Certo? Essa aula foi ao vivo e foi publicada no YouTube. Então, vocês têm no YouTube essa aula publicada. Mas hoje já estará no YouTube essa aula concisa, direitinha, com os slides, inclusive, que fica mais bem explicado, tá? Porque aquela não foi uma câmera só, não deu para mostrar os slides, etc. E foi ao vivo, foi na aula que eu dei lá para os alunos. Então, esse que já está no YouTube, aí eu solicito que vocês se inscrevam, aqueles que não se inscreveram ainda no YouTube, entrem no meu canal, que é Roberto, youtube.com/c/Roberto Anderson, tudo junto. E se inscrevam no canal para que vocês recebam logo em primeira mão os vídeos todos. E lá o último vídeo que está postado é exatamente o que está sendo postado agora. Ele tá sendo feito o upload nesse instante. Então, daqui a pouco ele vai estar no ar. Tá? E aí está lá a aula toda. Assistam a aula, que dá 12 minutos, parece, 12 a 15 minutos, para tirar as dúvidas. E vamos tirar as dúvidas. Meus alunos já estão fazendo isso e tirando as dúvidas em relação a cada trecho daquele. Porque são 5 etapas, na realidade, que nós colocamos como dicas, né, para o desenvolvimento da inteligência, e cada etapa dessa merece, na realidade, uma aula exclusiva, né? Mas eu quis logo de cara colocar logo as 5 etapas, porque chega-se a uma conclusão de como se deve estudar para se desenvolver a inteligência, para depois, aos poucos, nós irmos então publicando detalhes de cada etapa daquela, tá? Mas essa aula já dá para a gente ter uma noção, já dá para desenvolver, já dá para praticar. Porque o que interessa é o quê? O que interessa é nós praticarmos o desenvolvimento da inteligência. Então, o que eu faço, essa recomendação minha, ou seja, essa aula que eu dei, e que está agora no YouTube, ela, na realidade, baseada no que eu faço mesmo, ou seja, há muitos anos. Então, eu sempre utilizei, não é uma coisa inventada, não é teoria, não é nada, é prática mesmo. Então, isso eu aprendi quando criança ainda, e tem pouco tempo, então, né? Logicamente, e vim desenvolvendo isso ao longo do tempo. E dá certo, podem ter certeza que dá certo mesmo. Tá? Então, assistam, já está hoje, logo depois do nosso programa eu publico, porque ainda está sendo feito o upload, está sendo processado agora, tá? Daqui a 4 minutos vai estar já pronto para ir para... E depois do programa eu coloco no YouTube. Tá? Aí vocês assistem e mandem. Agora mandem mesmo, tá? Mandem dúvidas sobre qualquer aspecto daquele, porque é muito. A explicação passa por diversos aspectos biológicos, neurológicos, tá? E psíquicos também. E nós falamos por alto. Aí entre em contato para a gente tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, ok? E eu já preparei, outra novidade também, que eu já preparei o equipamento para que algumas dessas palestras e aulas que sejam dadas lá no IUP já terão qualidade de transmissão. Então, nós já teremos alguma qualidade, não é essa qualidade de transmissão de um estúdio, mas nós já teremos alguma qualidade de transmissão para poder as palestras dadas lá, ou as aulas que eu der lá, possam estar sendo ao vivo também para todos vocês, ok? E eu avisarei sempre com uma antecedência, é óbvio, né? Não deixaremos de ter a nossa live de toda quarta-feira, porque já é praxe,
e fica mais fácil nós conversarmos na quarta-feira para fecharmos tudo isso que nós estamos planejando, né? Bom, quais são as nossos assuntos mais importantes de hoje? Eu tenho recebido muitas dúvidas e dúvidas repetitivas, principalmente de mães de filhos autistas e também mães de filhos com TDAH, crianças novas até. Então, eu recomendo que todas as pessoas que tenham filhos autistas, filhos que estão sendo rotulados como TDAH, antes de mais nada, assistam os meus vídeos sobre autismo, sobre TDAH. É conveniente até que entrem nos nossos blogs, porque no blog, além do vídeo, tem o texto para tirar as dúvidas. Então, um dos blogs é o Roberto Anderson, tudo junto, ponto, wordpress.com. E o outro é Roberto Anderson, tudo junto, blogspot.com. E se tiver qualquer dúvida, entra com Roberto Anderson no Google, que vai aparecer lá o endereço dos dois blogs, do canal de vídeo, do nosso site, de Instagram, aparece tudo. Agora, não deixem de ler o artigo, as mães de autistas de TDAH, os artigos, né? Porque é importante nós salvarmos essas crianças. O grande problema que nós estamos passando, o grande desafio que nós estamos passando, é que as pessoas estão sendo levadas aos mesmos erros o tempo todo. Gente, há algum tempo atrás eu comentei que na Academia de Ciências de Nova York, uma pós-doutora, diretora de um grande hospital nos Estados Unidos, que tem uma universidade, que está dentro de uma universidade, ela comentou conosco que, infelizmente, isso tem alguns anos, que infelizmente nossos cursos de medicina, e ela não falou Brasil, falou no mundo todo, nossos cursos de medicina estão muito amarrados a sintoma-medicamento, sintoma-medicamento. E que isso é uma consequência da indústria farmacêutica estar praticamente dominando todas as faculdades de medicina. Ela falou isso, eu comentei isso, eu comento isso em todas as minhas palestras, eu comento isso nas minhas aulas e tudo, comento com os médicos para eles tomarem muito cuidado para não serem transformados em aviõezinhos do tráfico de drogas lícitas. Gente, isso é uma coisa séria. Eu estou falando sério. Muitos médicos já descobriram isso. Muitos médicos já descobriram que eles estão querendo transformá-los em aviõezinhos do tráfico das drogas lícitas. Porque das drogas ilícitas, maconha, cocaína, etc., os aviõezinhos são aqueles que nós conhecemos. Os meninos da favela, que são empregados em entregar a maconha, a cocaína, as drogas todas em geral. E os médicos, muitos médicos estão se conscientizando que estão sendo levados a isso. Por quê? Porque eles estão sendo impulsionados, estão sendo impelidos a prescrever o maior número possível, a maior quantidade possível de medicamentos, já com o rótulo certo, como risperidona, Rivotril, Ritalina, diversos outros, Prozac, Lexotans, etc. E mesmo que a pessoa não tenha lá essa necessidade, isso é perigosíssimo. Como o Wanderson Ferreira falou, a máfia da farmácia nos prejudica muito, cadeia neles. Concordo com você plenamente, Wanderson, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Agora, tem um livro agora que vocês vão tomar conhecimento, porque eu acabei de encomendar, é de Peter Gutsche. Peter Gutsche é um médico dinamarquês. Eu comentei isso na quarta-feira passada. Esse médico dinamarquês, na mesma linha dessa médica que falou conosco na Academia de Ciências de Nova York, ele escreveu um livro já há algum tempo e está publicado já em português, acabei de saber, Medicamentos Mortais e Crime Organizado. A editora é a Bookman Editora. Ainda não recebi esse livro, assim que eu receber, eu vou destrinchá-lo para vocês. Tá? Então, ele mostra, nas pesquisas que ele fez, claramente no que a indústria farmacêutica se transformou.
Então, isso é uma coisa absurda o que está acontecendo. Ele diz mesmo, a indústria, ele tem até um segundo título que ele coloca no livro, o subtítulo é Como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Peter Goethe, Buchmann Editora. Assim que tiver o livro, eu já passo para vocês detalhes. E numa entrevista, como eu comentei quarta-feira passada, o repórter pergunta: você não tem medo de ser processado pela máfia farmacêutica? Ele disse: não, porque é tudo verdade, não tem como eles dizerem que não, que isso é uma pesquisa verdadeira. Apenas eles publicaram que isso não é mais feito, isso era a medicina, a farmácia antiga, e não é, porque continua sendo feito da mesma maneira. Está se usando coisa que não há necessidade, e está sendo prescrito remédio com consequências terríveis. Nós sabemos, nós vemos todo dia. Então, é uma loucura você pegar uma criança pequena e prescrever Rivotril, Risperidona, Ritalina, etc., sem fazer uma pesquisa de quais as causas daqueles sintomas que estão ocorrendo e se essas causas podem ser combatidas sem nenhum medicamento. E muitas podem, muitas podem. Então, eu digo o seguinte, gente, cuidado com as prescrições. Muda de médico. Né? Eu conto para o pessoal, quando eu morava na Inglaterra, uma vez eu levei minha filha no médico. O médico observou, analisou e tudo. Quando ele acabou de analisar, ele prescreveu um medicamento e disse: antes do senhor comprar, aqui tem 2 telefones para o senhor consultar. Aí eu disse: telefone de quem? De 2 médicos da mesma especialidade que eu, mas só pode escolher qualquer um, para checar o exame que eu fiz e se a prescrição minha eles concordam. Imagina, isso é o médico da Inglaterra fazendo. Os daqui, se você fala que vai consultar um outro médico, você perde a possibilidade de voltar a ele, não vai querer você mais. Por quê? Porque as pessoas se acham o máximo em termos de conhecimento. Gente, não é assim. Nós temos que ser humildes o suficiente para saber que nós não temos todo o conhecimento do mundo. Nós podemos errar, e errar muito. E na medicina, mais ainda. Então, a coisa não é brincadeira. Então, mães de autista, mães de TDAH, consultem outros médicos. Se for passado imediatamente um Rivotril, uma risperidona, uma Ritalina, um Prozac, um cloridato, um medicamento qualquer desse, gente, consulte outro médico para saber se concorda ou não. Eu acho que seria até conveniente falar até o médico que eu fui há pouco tempo, eu achei até estranho, ela sugeriu isso. Ela disse que o senhor não tem nada, etc., mas se quiser consultar um outro médico para ter certeza, ou seja, já tem médicos aqui que já estão adotando uma postura ética, uma postura responsável e uma postura que não se aproxima do aviãozinho do tráfico da droga lícita. Tá? Então, isso é muito importante. Então, gente, esse detalhe é bom que todos os que têm amigos e que têm amigos que têm filho autista, etc., e TDAH também, que comentem isso. Por quê? Nós precisamos ver as causas dos sintomas. Então, veja, vamos para o TDAH, que eu tenho falado muito do autista. Inclusive, eu vou dar o curso de autista agora quase no Brasil todo, né? A partir de agora de junho, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Bom, TDAH. De uns tempos para cá, todas as crianças têm TDAH. Se a criança é um pouco inquieta, se a criança está agressiva, se a criança imediatamente ela é rotulada como TDAH. Aí, obviamente, a primeira coisa que as pessoas fazem é prescrever Ritalina, prescrever Concerta, prescrever o metilfenidato, né, que tem vários nomes aí. Porque o metilfenidato realmente é uma droga que excita o lobo correspondente à censura, à atenção, etc., que está preguiçoso e por isso a criança fica muito inquieta e perde toda a atenção. Realmente a droga, ela foi desenvolvida corretamente, ela ataca corretamente o que tem que atacar. O que eu estou falando não é que a droga seja ruim, não.
é que a droga não é para ser prescrita para qualquer criança. Nós temos que eliminar as causas. Então, muitas vezes, a criança tem simplesmente falta de limite. Simples. Aliás, é o que mais tem hoje. Falta de limite. A falta de limite faz com que o cérebro dela... Por que que uma criança que tem falta de limite, por que que o cérebro dessa criança vai se preocupar em desenvolver a área de censura, da autocensura? Não precisa, se ela pode fazer tudo. Se ela pode fazer o que ela quiser, ela não tem, ninguém controla ela. Então ela não precisa de autocensura, o cérebro só é utilizado para aquilo que é necessário. Uma criança sem limite não desenvolve essa área cerebral. Aí o médico olha, vê o mapeamento cerebral e diz, está havendo quase uma atrofia nessa área. Lógico que tem que dar metilfenidato. Lógico que metilfenidato vai excitar aquela área. Mas não precisaria do metilfenidato se essa criança tivesse uma imposição de limite rigorosa. Então, isso é importante. E muita gente está realmente contestando essas contestações de remédio, porque já estão mesmo acostumadas. E é muito mais fácil para os pais dar um remédio para o filho do que se preocupar em educar, se preocupar em dar limite, se preocupar em perder tempo com ele. Logicamente, o limite não pode ser dado depois que a criança apresenta esse sintoma. O limite dele tem que ser dado antes, muito antes, né? Então, alguém disse que seu filho está com TDAH, alguém disse que seu filho está com autista, vamos dar uma olhada primeiro em todas as possíveis causas desses sintomas. Eu sempre tenho, assista meus vídeos, veja meus artigos, que eu listo todos os sintomas, todas as causas, todos os exames que devem ser feitos, a especialidade médica que deve ser procurada, né? Então, não tenha receio de procurar outro médico. Procure. Vá para outra cidade. Se na sua cidade não tem um pediatra, nutrólogo, procure em outra cidade. Tá? Quem mora perto de Feira de Santana, Feira tem, Salvador tem. Diversas cidades têm pediatras, nutrólogos, que são os profissionais mais bem preparados para entender do autismo e do TDAH. Por quê? Porque é exatamente o processo alimentar é o mais importante que existe nesses transtornos. Então, uma alimentação saudável, sem todos aqueles alimentos que normalmente são intolerados pela criança autista e pela criança com TDAH, devem ser retirados imediatamente. Isso é óbvio. Né? E fora outras coisas. Temos que verificar a alimentação, como está, se está com falta de vitamina, se está com infecção por candidíase, se está com problema de baixa ômega 3, se está com... tem várias coisas. Assista meus vídeos e vamos salvar essas crianças. Tá? É a melhor coisa que a gente faz. O mais rápido possível. E por falar nisso, já que eu falei de aviãozinho de drogas lícitas, vamos voltar agora para as drogas, rapidamente. Que chegou uma pergunta para mim, essa semana, aliás, várias perguntas, sobre legalização das drogas. Aqui eu estou falando de droga, eu estou falando de droga lícita, né? Legalização das drogas ilícitas, por causa do movimento que está sendo feito em diversas cidades, artistas, políticos, fazendo passeata para a liberação da maconha, aquela coisa toda, e me perguntaram o que eu acho. Olha, em diversos países houve a liberação da droga, houve a liberação da maconha e de outras drogas também. Um dos primeiros a experimentar isso foi a Holanda, e os resultados não foram bons. Mas não é sobre isso que eu me preocupo também. Isso é uma preocupação. Não é questão de aumentar o consumo violentamente, não é essa a maior preocupação. A minha preocupação é muito pior do que essa. A minha preocupação é que, imagina o que move o tráfico de entorpecentes. O tráfico de entorpecentes, que é o tráfico da maconha, da cocaína, do crack, do LSD, de todas essas drogas, ele movimenta, não é pouca coisa, ele movimenta muito dinheiro. Mas é muito dinheiro que está sendo movimentado no tráfico. Todo mundo sabe disso. Tá? É muito dinheiro. Então, a máfia do tráfico, que, aliás, o Peter Gutsch, quando fala da medicina, né, do laboratório farmacêutico, ele compara a máfia do tráfico. Essa máfia do tráfico, então, lucra
horrores. Todos nós sabemos disso e sabemos, inclusive, que no nosso país, né, tem muita gente que quer que o tráfico continue, embora diga que não, porque está precisando dele, ainda mais agora, que todas as grandes empresas que financiavam as campanhas políticas não podem mais, o pessoal está preso. Então, para ter financiamento, para ter dinheiro entrando sem precisar contabilizar, da onde vem esse dinheiro? Vocês fazem alguma ideia? Eu não vou nem falar, porque da outra vez me tiraram do ar, né? Da outra vez a gente parou no meio do caminho, então eu não vou nem falar, vocês já sabem de onde vem esse dinheiro. Então é isso. Então o crime organizado, o tráfico de drogas, é muita grana, muita grana. E dando dinheiro para muita gente que a gente sabe. Tá? Traficante é tratado como herói. Vamos. Então o que acontece? Vamos que nós legalizemos a venda da maconha, da cocaína, da LSD, ou seja, legalizou a droga. Né? Pode comprar nas farmácias, receita médica, aquela coisa toda. Então, a partir do momento que está legalizado, vamos raciocinar. Os traficantes não vão mais poder lucrar com a droga, porque todo mundo vai poder comprar droga legalmente, certo? Pois bem, essa fortuna que eles arrecadam por minuto, eles vão deixar de arrecadar. Algum de vocês imagina que eles, então, vão fechar suas bancas e vão vender chuchu na feira? Algum de vocês imagina que eles vão arranjar um emprego decente? Algum de vocês imagina que eles vão abrir uma empresa de, de transporte, uma empresa de venda de ovos, alguma coisa assim, para continuar ganhando seu dinheiro, já que não pode lucrar com o tráfico? Ou será que eles vão apenas migrar do tráfico de entorpecente para outro tipo de tráfico que dá tanta grana ou mais que o tráfico de cocaína, maconha, LSD, etc. Vocês imaginam o que eu estou imaginando? O quê? A organização dele está toda feita. As redes de influência dele estão todas feitas. É um verdadeiro exército de criminosos. E vai ficar sem ganhar dinheiro? Lógico que não. Então, para onde eles vão migrar? Tráfico de órgãos, tráfico de crianças, tráfico para prostituição, tráfico de gente. É lógico. Dá mais dinheiro ainda do que cocaína, LSD, crack, essas coisas todas. Então, imagina, nós vamos nos livrar de um problema, que é o tráfico de entorpecente, e esse exército não vai ficar parado. Esse exército vai migrar para outro tráfico. Então é muito importante que a gente raciocine e não fique simplesmente achando, não, tem que liberar sim, porque a droga liberada vai ter menos gente morrendo, porque não vai ter tráfico. Não vai ter tráfico, não vai ter tráfico de droga, mas vai ter tráfico de gente. E já está tendo. Ou será que não dá para perceber que essas crianças que estão desaparecendo o tempo todo, todos os dias, que aliás é uma coisa importante nós lembrarmos, tá? Não está sendo publicado, mas todos os dias está havendo sumiço de criança, todos os dias. E não é só na Bahia, não é só em Salvador, não, é no interior do estado, é nos outros estados, é no Brasil todo. Então, as crianças estão sumindo por quê? Estão evaporando? Estão sendo abduzidas por um disco voador? Acho que não. Pode até ser, né? Mas seria até melhor. Mas eu acho que não é isso, não. Então, dois alertas. O primeiro, para nós pensarmos muito antes de ficar defendendo legalização das drogas. Porque pode ser até uma boa legalização das drogas. Mas o que vai acontecer com os traficantes? O que vai acontecer com essa máfia do crime organizado de tráfico de entorpecentes? Vão ficar bonzinhos? Vão ficar só assaltando banco? Não. Assalto de banco não dá tanto dinheiro como o tráfico de droga. E nem como o tráfico de órgãos. Então, gente, vamos pensar direitinho. Toda vez que nós vamos defender uma coisa, vamos defender, mas vamos raciocinar sobre as consequências reais daquilo. Tá? Porque eu tenho muito medo dessas opiniões
sem argumento, sem um estudo. Vamos estudar. É como o aborto. Né? Achei até interessante que uma senadora não vou nem falar o partido, porque senão vão dizer que eu estou contra, uma senadora que defendeu o aborto porque as crianças, tem muita criança que, que poderia ficar com quais são as duas doenças, Irani? Rinite e a outra? Rinite e sinusite. É isso? Que as crianças podem ter rinite e sinusite. Então, ela defende o aborto para as crianças não terem rinite nem sinusite. Agora, você imagina só que coisa absurda um troço desse. Sim, então, eu não queria falar mal da senadora, deixa ela, coitada. Ela talvez não saiba o que é rinite, talvez não saiba o que é sinusite. Ela deve ter pensado em microcefalia, talvez, né? Talvez isso. Já que na microcefalia, até a Unesco recomendou que os países aceitassem o aborto para evitar que as crianças nascessem com microcefalia. No mesmo momento em que uma microcéfala brasileira estava recebendo o seu diploma de jornalismo numa universidade. Ou seja, se a Unesco tivesse falado isso antes, a mãe dela teria abortado, ela hoje não seria uma jornalista. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas opiniões. Então, tudo bem. Você é a favor do aborto, acha que deve abortar, outro contra o aborto, acha que não deve abortar, mas antes de solidificar a nossa opinião, vamos estudar a evolução do feto, porque já que se está falando de um feto que pode ou não ser abortado, etc., não seria conveniente nós estudarmos o que é um feto, tá? Como é o desenvolvimento dele? Nas minhas aulas de neurofisiologia, a gente passa por todos esses aspectos, desde o momento zero da fecundação até os 9 meses na hora do nascimento, o que ocorre com o feto na sua formação por completo. Então, basta estudar isso. Estude isso direitinho, do 0 dia até o 9º mês, até o nascimento. E depois de você estudar, ver o que está desenvolvido na criança, o que ela já faz com 1 semana, com 2 semanas, com 3 semanas de vida, com 8 semanas, quando é que ela começa a raciocinar, quando é que ela começa a pensar, como é que ela começa a aprender alguma coisa. Aí, depois disso, você diga, eu concordo que o aborto deve ser permitido até 1 dia, até 8 meses, até 2 meses, etc. Mas já com um fundamento. Emitir uma opinião sem fundamentação científica, eu acho muito temeroso. Tá? Então, vamos estudar, que, aliás, o que está faltando no Brasil é estudo. O que está faltando é estudo correto para as pessoas realmente saberem alguma coisa. Eu só vejo decoreba, 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 e ninguém sabe nada 3 dias depois da hora que decorou. Então, ninguém acaba sabendo nada, por isso que a gente é o pior país do mundo em aprendizagem. Eu vivo dizendo isso, meus alunos já estão cansados de saber. Se Wanderson e Tiago, que estavam aí me assistindo, Wanderson ainda está aqui, Tiago não sei. Já devem estar de saco cheio de tanto eu falar isso, certo? Mas, realmente, é verdade, é isso mesmo. Então, gente, esse aspecto também é outro aspecto super importante que nós temos que estar em mente. Agora, vamos continuando isso, que na realidade tudo está interligado. Tá? Tudo está interligado. Vamos passar para a parte dos school shooters, que são o quê? Mais uma vez nós tivemos um problema sério em relação àquelas adolescentes que entram na escola tirando aquela coisa toda. Dessa vez foi em Santa Fé, né, no Texas, quando foram 10 mortos. Né? Foi no dia 18 de maio. Foi 18 de maio. Então, um adolescente de 17 anos que entrou, atirou em todo mundo, matou 10, aquela coisa toda. Então, começam os comentários. Aí é que é interessante. Começa a comentar, esses comentários são as coisas mais ridículas que ocorrem. Tá? Como é isso? Uns dizendo, não, agora nós temos que fazer revista em todas as escolas, nós temos que colocar detectores de metal, nós temos que fazer, um até falou que nós temos que diminuir o número de portas na escola. Tá? Então, foi interessante. Né? E aqueles que defendem a não ter venda de arma, eles não querem tirar a arma, querem tirar a porta. Então, eles acham que... E dizendo, arma não mata, o que mata é porta, então vamos diminuir o número de portas na escola.
Mas tem sentido, é para diminuir o número de locais de acesso para poder haver um controle mais rigoroso das pessoas que estão entrando e saindo das escolas e das universidades. Então, repare o seguinte, vamos raciocinar mais uma vez. Tudo que nós estamos tentando analisar é de que forma nós podemos evitar que esses adolescentes armados e com vontade de matar entrem na escola armados e matem. Ou seja, nós queremos evitar que o mal que já está formado pratique aquilo para o qual ele está preparado. Nós não estamos tentando evitar que o mal se forme. Esse é um detalhe. Então, será que está todo mundo perdido, só está vendo consequência e não causa? É mais um caso de consequência e não causa. Então, por que, que nós temos que ficar de olho se o cara pode ter arma ou pode não ter arma? Se a arma deve ser vendida ou não deve ser vendida? Se a escola tem que ter menos porta ou mais porta? Se o que mais? Se tem que ter detetor de metal ou não na porta? Vem cá, vamos voltar à causa? Vamos para a causa. Vamos procurar saber por que, que essas pessoas estão sendo formadas assim. Gente, o que adianta? Eu vejo, nesse caso daqui, um raciocínio muito semelhante àquele, reparem bem, que você está no rio e está olhando um monte de criança descendo, está o rio passando, e um monte de criança descendo afogado, um monte de bebezinho sendo jogado no rio e passando. Aí você corre, nada e salva um, corre, nada, salva outro, corre, nada e salva outro. Aí você já está cansado de salvando o bebê. E vai ficar salvando o bebê o tempo todo como? Por que você não sai, vai, sobe o rio e vê quem está jogando os bebês no rio? E tenta evitar que esse cara jogue os bebês no rio. Aí você vai salvar os bebês. Enquanto você estiver salvando um por um, você vai ficar cansado, não vai conseguir salvar todo mundo e vai continuar havendo a matança de bebês. Então, gente, enquanto nós não formos ver quem é que está jogando os bebês no rio, ou seja, como é que está sendo feita essa formação desses adolescentes criminosos, nós não vamos acabar com o crime. Lógico que não. Então vamos pesquisar isso. E não como fechar a escola, como botar grade, como já queriam até botar professores armados para matar o cara antes que ele mate alguém. Calma, vamos ver a causa. Alguém está deformando a mente desses adolescentes. Alguém está construindo assassinos. Então nós temos que ir por esse lado. Vamos tentar descobrir como é que está sendo construído o assassino. E, gente, não tem nada mais fácil do que isso. Lembram que já no nosso programa passado, ou no retrasado, eu comentei que o grande problema do adolescente criminoso, ou seja, aquele que quer matar alguém, é a ausência afetiva paterna. Lembram disso? Então, foi um cientista americano que fez uma análise de todos os school shooters, todos esses adolescentes, e chegou à conclusão que todos eles tinham um único ponto em comum, que era a ausência, a carência afetiva do pai, e não da mãe, do pai. Então, esse é um fato. Segundo fato, gente, o que está faltando, na realidade, é uma coisa muito simples. Está faltando família. Está faltando família. Só isso. Lógico, a ausência, a carência afetiva do pai é porque não tem família. Mas, em algumas famílias, que tem pai e tem mãe, está faltando o sentimento de família, está faltando o amor da família, está faltando a integração familiar. Então, quando você tem uma família integrada, que é fácil, são dicas simples de se seguir. Eu tenho falado isso sempre nas nossas reuniões de pais, em todas as escolas que eu vou, em todos os estados. São dicas muito simples. Quando essa família está integrada, não tem como, é impossível uma criança de uma família dessas formar uma mentalidade dessas. Não tem como. Uma mentalidade criminosa não tem como ser formada. Então, o que nós temos que buscar é exatamente isso, essa causa. E lá nos Estados Unidos, eles estão buscando o quê? Detetores de metal, revista que pode diminuir o número de portas, não vender arma. Gente, se o cara não consegue comprar uma arma, ele pega uma faca. Se ele não consegue pegar uma faca, ele pega um machado. Ele pega um cortador de grama, ele pega um troço qualquer, ele pega qualquer coisa que estiver na frente dele. Então, o problema não é a arma de fogo. O problema é a mentalidade, a mente,
a má formação psíquica desses caras. Uma boa formação, você pode botar uma metralhadora à disposição do cara, que ele não vai matar ninguém. Primeiro que não é a metralhadora que mata, é ele quem mata. Então ele vai matar com faca, com martelo, como já aconteceu, com qualquer coisa. Então, o que nós precisamos é buscar a causa real e não buscar uma consequência e tentar curar a consequência. Vai botar detetor de metal, vai botar tudo que quiser. Você está simplesmente tentando curar uma consequência de um problema cuja causa ninguém está olhando. Você vai continuar vendo. Alguém viu o Chame do professor Anderson? É o que eu acho, eu não entendi o que você perguntou. Mas então, gente, enquanto o Washington diz o que é, repararam isso? Então vamos pedir para os nossos amigos, etc., raciocinar. Ou seja, raciocinar direitinho sobre as coisas, para que a gente tome decisões sem ser intempestivas. Uma decisão dessa é intempestiva. Ah, Charme, obrigado. Obrigado, Washington, obrigado. Wanderson foi no ponto, né? Então, gente, esse é o grande detalhe. Tá? Eu fico chateado quando eu vejo essas tomadas de decisão que eu sinto que é a mesma coisa que, como eu falei, vai nadando para salvar os bebês que estão sendo jogados no rio. Terrível, né? Então, três coisas que nós comentamos aqui, sérias, de opiniões que estão sendo formadas sem nenhuma consistência. A primeira, lembra-se, legalização das drogas. Ah, bacana, lindo, maravilhoso a legalização das drogas, mas os traficantes não vão ficar de mão vazia, de mão banana. Segundo, a decisão sobre deve ou não a pessoa ser autorizada a abortar. Ótimo, pode abortar ou pode não querer abortar, opinião de cada um, mas estude antes o que é um feto, como ele se forma e o que é, como ele está na hora que você acha que deve abortar. E terceiro, a parte dos school shooters, ou seja, como ele evitar que esses adolescentes entrem na escola e comecem a atirar matando todo mundo. Então, a decisão de editor de metal, etc., eu acho ridículo, que nós temos que fazer o quê? Resgatar o valor da família. Então, o que a gente precisa, nesse terceiro caso, é o resgate da família. E como é que se resgata uma família? Gente, antes de mais nada, nós sabemos que os casamentos estão acontecendo assim, adoidado. Os casamentos, os ajuntamentos estão acontecendo pelo sexo. Vamos ser bem claros. Né? As coisas estão sendo feitas pelo sexo, pela atração sexual. Então, as pessoas se juntam, às vezes ficam, têm filhos sem nem gostar da pessoa, às vezes ficam grávidas sem nem conhecer o parceiro. Isso tem acontecido frequentemente. E vem um filho aí. Pois bem, vamos que não seja assim. Vamos que tenha tido um casamento, etc. Até um casamento jeitinho, o que vai acontecer? As pessoas não têm nada, nem sempre vão ficar perfeitas o tempo todo. É muito difícil. Então vão ter brigas, etc. Vamos aprender a conviver com o outro. Por quê? Porque a partir do momento que você se junta e tem um filho, esse filho vai depender totalmente de você. E a formação dele é nossa responsabilidade. Qualquer desvio é nossa culpa, sim. Muitos pais chegam para mim e dizem, não é nossa culpa porque a sociedade é assim, adolescente é assim. Não é, não. Não é assim, não. Eu falo por experiência própria. Não é assim. Nós somos responsáveis pela formação do caráter dos nossos filhos. E se ele vai ser isso ou aquilo, pode ter certeza que nós somos os responsáveis. Washington perguntou qual o papel da religião na formação do ser humano. A religião em si, nisso que eu estou falando, por exemplo, uma família que tem uma tradição religiosa é melhor do que uma família que não tem uma tradição religiosa? Pela minha experiência, pelos meus contatos, não tem, não é a religião quem faz com que a família seja boa ou não. Por quê? Nós temos famílias que vivem na igreja, que são super religiosas e que tem filho que saiu errado, que está dando para tráfico, para crime, essa coisa toda. E temos famílias que não têm nada a ver com religião, ateus, etc., e que os filhos são todos perfeitos. Eu tenho exemplos, inclusive na minha família. Tem pessoas da minha família religiosa, pessoas da família ateias,
e com filhos perfeitos. Tá? E eu conheço muitas pessoas de religiões, pessoas até ministros de religiões, e cujos filhos estão no tráfico. Tá? Tem gente que está, eu conheço vários que estão na religião, na igreja todos os dias e os filhos estão fazendo besteira o tempo todo. Não respeitam os pais nem coisa nenhuma. Então, eu acho que acreditar em você mesmo, acreditar em Deus, acreditar numa coisa, é muito bacana, é muito bom. Mas não é isso que faz com que, não é isso que faz com que as famílias sejam bem formadas, os filhos sejam bem formados. Eu por acaso, sou religioso, mas eu tenho amigos não religiosos e que têm a mesma formação, que os filhos são iguais aos meus, mesma formação que os meus, ou seja, sem nenhum problema, sem coisa nenhuma, e sem ter nenhuma religião na história. Então, acho que não é bem a religião, embora eu esteja da parte religiosa. Né? Bom, então, vamos ver isso. Então, o que acontece? Nós precisamos estar atentos à formação da família. Família é básica, com ou sem religião, como eu falei para o Washington, né? Mas a família é básica. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos integrar, fazer uma integração. Para quê? Para que haja um ambiente familiar. Família não é questão que tem pai, tem mãe, tem filho, tem filha. Não, tem que ter ambiente. Tem que ter ambiente, tem que ter amor. Tem que ter amor, tem que sentir, as pessoas têm que sentir amor entre eles. E isso a gente constrói. Não nasce assim, não cai do céu esse amor. Esse amor é construído no dia a dia. E como é que a gente pode construir? Que dicas a gente pode ter? Eu tenho mania agora de dar dicas para isso. Mas dica é ótimo, né? Que dicas a gente pode dar para isso? Gente, simples. Aquela história que eu sempre comento sobre uma reunião familiar à volta de uma mesa, né? Sem televisão, sem rádio, sem celular, sem nada, em que as pessoas estão ali abertas, conversando, batendo um papo, falando sobre si mesma. Ou seja, é exatamente isso. Essa é a formação do ambiente amoroso de uma família, em que ali todos, não é só o filho, não, todos vão se sentir emocionalmente estáveis, todos vão se sentir emocionalmente seguros. É só você marcar uma reunião dessas e todo mundo poder estar conversando abertamente sobre si mesmo. Não é falar sobre política, isso aqui, não, sobre si mesmo. Minhas emoções, meus sentimentos, minhas vontades, o que eu fiz, o que eu tenho vontade de fazer, meus planejamentos, minhas perspectivas de vida. Então, cada um poder botar para fora o que quiser. E os pais serem os responsáveis por liberar nessa conversa as coisas também para todos os filhos sentirem que podem chegar ali e podem contar o que quiser, podem tirar qualquer tipo de dúvida, que ali tem apoio completo, não vai precisar procurar ninguém na rua. Precisou procurar alguém na rua, a gente já sabe que vai ter problema. Muito raramente você vai ter uma opinião sem interesse. As opiniões na rua podem ser sempre com algum outro tipo de interesse. É isso que Wanderson fala. A família deve ser um ambiente de confiança. Exatamente. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Então, essas reuniões é para marcar sempre. Se você pode fazer uma reunião dessa uma vez por mês, faça. Se você pode uma vez por semana, melhor ainda. Se você pode 2, 3 vezes na semana, nossa, maravilhoso. O importante é fazer. Fazer, marcar e sempre marcar próximo. Gente, na próxima semana vamos fazer a minha reunião nesse horário, tá? Vem todo mundo para cá, vamos tomar um lanche, etc. Ou todo domingo, ou todo sábado, ou toda quarta-feira, ou toda quinta, sei lá. Mas marcar. Porque aí todo mundo essa segurança ocorre, isso já começa a aparecer maravilhosamente bem. Então, e é só isso, mais nada. Feito isso, você pode ter certeza que aquele ambiente sozinho, só esse ambiente de amor ali, já constrói o caráter de cada um ali. Os filhos num ambiente desse, jamais, mas jamais, é como se eles estivessem sendo vacinados. Vacinados contra o crime, vacinados contra o mal. Eles podem passar na frente dos traficantes, né? Que eles não vão fazer as besteiras que a gente vê no Facebook. Tá o pessoal todo com garrafas de uísque, tomando banho de uísque, um monte de dinheiro jogado, mostrando um monte de dinheiro, ou seja, todo mundo tráfico, todo mundo crime, e adolescentes, né?
pessoas até que, uma das pessoas que até eu conheço, então a gente fica com pena do estado que as pessoas chegaram, ou seja, completamente largados do mundo. Ou seja, cadê o ambiente? Não tem ambiente familiar. Ali está faltando tudo. Não está faltando pai só, não está faltando pai, está faltando mãe, está faltando amor, está faltando qualquer coisa. Ou seja, essas pessoas estão todas com uma carência muito grande, uma carência imensa afetiva de mundo. Então estão entrando numa vida que dá pena, né? Mas é o que está acontecendo. Pronto, então família, é o que eu acho. Ou seja, a partir do momento que se nos Estados Unidos, que é onde está mais havendo essa história desses atiradores dentro da escola, as pessoas começarem a pensar em construir um amor familiar, resgatar o valor da família, ensinar as famílias a construírem esse ambiente, aí nós não vamos ter mais a geração de assassinos mirins, assassinos adolescentes. Aí não precisa de porta, não precisa fechar as portas da universidade, não precisa botar detector de metal, porque aí você está eliminando a causa. Então, esse é o problema. Não estão olhando a causa, estão olhando a consequência. É como nós aqui. Né? Nós estamos reclamando dos marginais e nós estamos nos trancando dentro de casa, botando grade, grade, grade. Sim, vamos eliminar, por que estão se criando tantos marginais? A mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Não tem família mais. As famílias abandonaram. Algumas pessoas não sabem, nem sabem o que fazer para educar seus filhos. Então leva um susto quando o filho entra no tráfico, no crime, essa coisa toda, e acha que é assim mesmo. É a sociedade que está levando. Não, é a falta desse amor, a falta dessa integração, a falta desse ambiente. Sem esse ambiente, nem adianta. Não tem como. Certo? Então, a gente, vamos criar esse ambiente, vamos ensinar as famílias a criar esse ambiente, vamos fazer nas escolas treinamento parental, chamar os pais e mostrar como eles podem resgatar esse amor. Muitos deles acham que esse resgate desse amor é abraçar e beijar o filho. Não é não. O resgate desse amor é impor limite, além da afetividade, é impor limite, controle. As pessoas sentem que estão sendo protegidas quando alguém diz: não, não vai não, peraí, eu não sei com quem você vai, deixa eu analisar. Que hora você vai chegar? Onde é isso? Como é a família desse pessoal? Aí as pessoas sentem que alguém gosta dela, porque não está sempre deixando ir. Está querendo ter certeza que ela vai e volta em segurança. Isso é amor. Mas se a pessoa deixa o filho fazer qualquer coisa, está demonstrando que não gosta dele. Está demonstrando que não está nem aí para o que vai acontecer para ele. Então, isso é que os pais têm que saber. Eles estão entrando no caminho errado. Eles estão completamente enganados na forma de educar seus filhos. E nós temos que mostrar isso. Esse é um detalhe. Outro assunto importante é o do que também aconteceu, nós temos que falar novamente, aquela história do suicídio dos alunos na escola em São Paulo, em duas escolas de São Paulo. São dois suicídios independentes, diferentes, mas com o mesmo tema, né, que foi estresse exagerado em época de prova, ou seja, semana de prova, em colégios que fazem questão que todos os seus alunos sejam os primeiros colocados nos vestibulares, nos Enems da vida, etc. Ou seja, um sistema bastante estressante de decoreba. Se fosse de aprendizagem, é uma coisa, não, é um sistema bastante estressante de decoreba. E decoreba, quando chega a decoreba para concurso, aí é que aumenta o estresse violentamente. Então, esse é um detalhe que eu já tive contato com dois psicólogos que foram chamados para atender algumas dessas escolas, e eles me disseram que realmente o sistema está perdido. Porque o sistema quer que o profissional de psicologia consiga consertar esses adolescentes que estão sendo levados ao exagero do estresse pelo regime da escola. Ou, como é que um psicólogo vai consertar uma coisa que não é dele? O que tem que consertar é o regime da escola, para não criar, mais uma vez, nós estamos querendo curar a consequência. Então tem que ver, a criança que está entrando no estresse exagerado, parece que hoje a gente só está falando disso, estresse exagerado, em vez de a gente procurar qual é a causa do estresse de todos os adolescentes nessa escola, e que está levando alguns deles mais frágeis a cometer o suicídio. Não, em vez de saber a causa, vamos tratar esses que estão estressados
Com certeza, o que eles querem é que dê alguns remédios para ele, tipo um Rivotril para ele ficar, descansar e tal, dormir bastante, não pensar mais nada, né? Uma risperidona para ele não ficar com pensamentos psicopatas, etc. Com certeza, o que eles querem é isso. Então, enche a criança, enche o adolescente de medicamento, põe ele lá dopado num canto, aí ele não vai se suicidar mais, né? Eu estou falando, parece que é brincadeira, mas é verdade. Infelizmente, isso é verdade. Então, o que nós temos que ver, de novo, é tratar a causa e não a consequência. Então, gente, basta ler os jornais, basta assistir os noticiários, que nós vamos ver que tudo isso que nós comentamos aqui está sendo entendido de maneira inversa. Está sendo entendido e estão sendo tomadas providências com as consequências e não com as causas. Então é complicado, né? E, aliás, nós podemos levar isso justamente para aquele primeiro assunto que nós falamos, que são as crianças com autismo e aquelas que são com TDAH, autismo agressivas e TDAH também agressivo. Que aí vai ser dado um remédio para curar a consequência. Mais uma vez. Então, lembrando, para pessoas que entraram agora e não viram isso, né, vamos tomar cuidado com as causas, vamos observar as causas. Sim, Wanderson, você perguntou o quanto o estresse pode prejudicar na formação do cidadão. Wanderson, e todos os meus alunos que por acaso estejam assistindo, tanto do colégio como do pós-graduação, lembrem que eu falei para vocês naquela figurinha, que aliás está no vídeo sobre inteligência, que eu vou publicar daqui a pouco, assim que terminar o nosso programa, eu vou publicar no YouTube o vídeo sobre a aula de inteligência, tá? Vai estar no YouTube. Aí lá nesse vídeo eu mostro de novo aquela figura que tem o hipocampo, que vocês devem se lembrar, o Wanderson viu isso agora, vocês todos viram, né? O hipocampo, que é a área, como se fosse a nossa memória de trabalho, né? Essa nossa memória de trabalho é onde todo o nosso raciocínio é feito durante o dia todo. E lembrem que coladinho no hipocampo, na memória de trabalho, tem uma coisa chamada amígdala cerebral. Lembra disso? A amígdala cerebral, que naquela figura que eu mostro, tanto no vídeo que você vai ver agora, como eu mostrei para vocês lá no colégio, no slide, aquela bolinha vermelha, que eu botei vermelha, né? E o hipocampo eu acho que eu botei verde, se não me engano. Coladinho. O que significa? O estresse faz com que essa amígdala cerebral esteja excitada, ativada. Ela ativa, ela está diretamente influenciando, ou seja, perturbando todo o funcionamento das redes neurais do hipocampo. Estresse, raciocínio zerado. Então, logicamente, o estresse vai prejudicar violentamente, como você perguntou, a formação da pessoa, porque é o raciocínio diário que está no hipocampo que vai fazer a nossa formação por completo, porque toda noite aquilo que a gente aprendeu, os costumes, a cultura, vai toda ser levada para o córtex cerebral, como eu falo nesse vídeo que eu vou publicar hoje, né? Então, interfere muito na formação. O estresse interfere demais. E interfere também no geral do sistema nervoso. Porque a partir do momento que a amígdala cerebral dispara com muita facilidade, que é o estresse, né? O que vai acontecer? O sistema nervoso simpático vai estar atuando com mais frequência. Isso significa que nós estamos nos inundando de hormônios e de neurotransmissores que vão fazer, que são quase venenosos para a gente. Tá? Aqueles que é o da fuga ou da luta, tá? Lutar ou fugir. Então, esses neurotransmissores provocam hormônios, etc., que acabam fazendo com que a gente seja contaminado, ou seja, a gente seja praticamente envenenado. Esse envenenamento não é só mente, é corpo também. Então, o estresse não só prejudica a formação da nossa mente, como prejudica também o bem-estar do nosso corpo. Há uma matéria na medicina chamada medicina psicossomática. Na medicina psicossomática, o estudo que é feito é exatamente a influência da emoção no organismo da gente. Tem uma aula que eu vou dar até, não estou com o calendário aqui,
esse ano de medicina psicossomática na clínica Persona, lá em Itabuna, no segundo semestre. Tá? Eu não me lembro que mês, eu acho que é agosto. E no segundo semestre eu vou dar aula na clínica Persona de medicina psicossomática e depois, uns 2 meses depois, eu acho que é em outubro, eu vou dar uma aula de sexualidade humana. E esse semestre, já breve, eu acho que daqui a as 2 semanas ou 3, eu estarei em Itabuna, na Clínica Persona, dando interpretação dos sonhos. Então, é interessante, quem tiver interesse em alguma dessas matérias, todas essas 3 matérias são dadas na Clínica Persona em Itabuna, por mim, como curso de extensão universitária. Então, não é só psicólogo, psicanalista, psiquiatra, que pode fazer, qualquer um que, que desejar pode se inscrever e fazer esse curso de extensão. E é muito interessante. O Washington pergunta se a ansiedade gera o estresse ou o estresse gera ansiedade. Um alimenta o outro. É impressionante. É como se fosse uma bola de neve, ou seja, na realidade, a gente não sabe se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, e em alguns momentos aqui, o estresse por algum outro problema pode fazer a pessoa também ficar ansiosa e vice-versa. Então, ambos são origem, ambos são consequência, a depender da pessoa, a depender da temperamento da pessoa. Né? Há pessoas com temperamento muito explosivo, que estão sempre estressados e que aí gera ansiedade. E há pessoas que criam, principalmente por causa de amor, etc., de amor não correspondido, gera uma ansiedade tão grande e essa ansiedade gera o estresse. Então, eu não diria que quem é que gera quem, porque em cada momento um é o originário e o outro é a consequência. Ok, Washington? Então, esse é o detalhe, ou seja, a pergunta de Wanderson, agora eu gosto, é sobre a amígdala cerebral, ou seja, o estresse prejudicando a formação da pessoa, e prejudica mesmo. Então, uma das técnicas, uma das dicas, né, que eu sempre recomendo para nós fazermos com que a nossa aprendizagem seja a mais eficaz possível, é nós fazermos de tudo para não nos estressarmos. Fazermos de tudo, nada de ter raiva, ressentimento, nós temos que fazer treinamentos de não ficar com raiva, treinamentos de não ter ressentimento, porque isso só prejudica a nós mesmos. Isso pode ter certeza absoluta. Isso é muito importante. E essa pergunta de Wanderson sobre eu gosto. Psicossomática é uma coisa fantástica. A pergunta de Wanderson sobre o estresse, né? Foi sobre o estresse? Não. É uma coisa interessante, sobre o amigo-estresse. Essa explicação que eu dei da amígdala cerebral excitada prejudicar o raciocínio, a gente pode lembrar da seguinte coisa. Vamos que um filho cometa um ato qualquer que você fica com raiva daquele ato que ele cometeu. Aí o que vai acontecer? Vai dar uma bronca nele na hora, alguns se exageram e querem dar uma palmada na hora, e a criança não entende nada daquilo, fica com a raiva danada e acha que a gente é que está errado. O que aconteceu? Porque quando ela fez aquela coisa errada, ela ficou estressada, ela ficou com raiva, ficou nervosa. A amígdala cerebral atuando, ativada, excitada. Raciocínio, zero. Não adianta você bater, não adianta botar de castigo, não adianta brigar, não adianta nada, porque essa criança não vai raciocinar, ela não está raciocinando direito. Se a amígdala cerebral está excitada, o hipocampo, todas as redes neurais do hipocampo estão prejudicadas, não estão raciocinando. Então, nem adianta você pensar em dar nenhuma lição de moral nessa hora, que a criança vai achar que você está errado. O que eu recomendo? Alguns colégios, quando acontece o colégio, põe a criança numa sala, para ela ficar respirando, até ela acalmar. Quando ela acalma, você vai dar a bronca, faz depois castigo, etc. E outra coisa que pode ser feito é prometer que você vai dar o castigo no dia seguinte. Que aí, de um dia para o outro, o que vai acontecer? De um dia para o outro, a criança relaxa, aí ela começa a entender a besteira que ela fez. Mas você querer
que a criança entenda a bronca que você está dando, o castigo que você está passando, na hora que ela está irritada, nervosa, não tem raciocínio certo. Ela não vai conseguir raciocinar. É a mesma coisa que qualquer um de nós, lembrem vocês, um dia que vocês estavam muito nervosos, muito irritados, com muita raiva de alguma coisa, e que você teve que tomar uma decisão. E procure lembrar se essa decisão foi a mais acertada. Normalmente, quando nós tomamos uma decisão, estando com raiva, nervoso, irritado, a decisão normalmente é errada. Tá? Por isso que eu digo, procure não tomar nenhuma decisão quando você estiver irritado, nervoso, com raiva. E é isso que a gente tem que tomar cuidado na hora que nós estamos aprendendo. Se nós estivermos com raiva, ressentimento, etc., na hora que nós estamos aprendendo, nós não vamos, nada vai entrar na nossa cabeça, pode ter certeza, não tem como. Não tem como. Porque simplesmente nós não estamos raciocinando. Nós não temos como raciocinar direito. Então, esse é mais um detalhe interessante. Washington, quando a pessoa está irritada, não assimila nada. Exatamente. E você já sabe por quê. Porque ela está irritada, a amígdala cerebral é excitada. Hipocampo, que é o nosso memória de trabalho, colado na amígdala cerebral. Redes neurais do hipocampo totalmente prejudicadas pela excitação da amígdala cerebral. Não tem como. Não tem como assimilar nada. Não tem como gravar nada, não tem como raciocinar, não tem como fazer nada disso. Então, é muito importante. Por isso é que é importante o estudo. Estudar a parte científica das coisas para que a gente possa realmente ter uma vida tranquila, sossegada, saber o que nós precisamos, o que nós podemos fazer para ter um dia realmente saudável, etc. É como eu digo para todos os meus alunos, né? Amigos, acorde planejando o seu dia como o melhor dia da sua vida e faça com que ele realmente seja. Né? Vamos pensar só positivo, como hoje estava conversando com o grupo do segundo ano, né? O Anderson está lá. E nós estávamos falando exatamente isso, ou seja, gente, o pensamento é uma coisa seríssima. Nós não fazemos ideia qual é a força do nosso pensamento. Tem livros aí publicados sobre isso, O Segredo, com Vitor Magalhães estava comentando com a gente que ele está lendo, está empolgado, etc. Mas tem muita coisa comercial, né, em relação à força do pensamento. Mas a força do pensamento realmente existe. O pensamento realmente existe. Realmente é muito forte o pensamento. Então, para evitar que pensamentos ruins nossos se tornem realidade, vamos treinar só ter pensamentos positivos. Porque se vierem a se tornar realidade, são positivos. São coisas que nós queremos. Wanderson pergunta se escrever diminui o estresse. Com certeza, mas com certeza. A partir do momento que você extravasa, reduz o estresse, reduz a ansiedade, reduz um monte de coisa. E extravasar pode ser você contando para algum colega, para algum amigo, alguma coisa, ou você escrevendo. A grande vantagem de escrever é que o papel aceita tudo. E o papel não reclama com o que você está falando, com o que você está escrevendo. Então você pode escrever a maior barbaridade, tudo que vier à sua cabeça que o papel aceita, pronto. Se você não quiser que ninguém leia, depois taca fogo naquilo. Mas aí você já escreveu, você já extravasou. Então escrever é fantástico. Eu recomendo até para vários amigos meus que escrevam todos os dias de manhã seus sonhos. Aí eu já estou entrando numa outra seara. Estou entrando na seara dessa aula que eu vou dar lá na Clínica Persona em Itabuna, agora nesse semestre, né? Que é a interpretação dos sonhos. Eu não estou falando em interpretar, porque eu não estou falando em psicanálise, estou falando em escrever os sonhos. Acordou de manhã, escreveu tudo que você se lembra do sonho, todos os detalhes, o que vai acontecer? Você está extravasando aquilo que veio à sua mente por algum motivo que você não sabe qual é. Se todo dia você fizer isso, cada vez com todos os detalhes, você vai ver que a sua própria mente vai fazer um papel maravilhoso de autoentendimento. Você está utilizando o que Wanderson falou, escrevendo para diminuir o estresse, e ao mesmo tempo você está dando oportunidade à sua mente de fazer um papel maravilhoso de autoentendimento. Rapaz, isso é algo espetacular. Isso é fantástico. Tá? Então, isso aí não tem nem dúvida. E antes de eu terminar, que já era para ter terminado, que já passaram 5 minutos, Stephanie Zenef alertou o mundo para uma coisa terrível.
e nós precisamos saber. Segundo Stephanie Seneff, uma PhD, né? Ela está fazendo um estudo já há bastante tempo sobre o glifosato. O glifosato é um crime. Ele está sendo utilizado em agrotóxicos e nos transgênicos. E nós sabemos que transgênicos e agrotóxicos hoje são necessários a toda a agroindústria. Só que existe como investir dinheiro para que nós tenhamos agrotóxicos, não sei transgênicos, que não tenham consequências maléficas como tem as que utilizam o glifosato. E o glifosato está sendo usado praticamente no mundo todo pela Monsanto, num dos maiores, dos produtos mais vendidos dela, que é o Roundup. Esse Roundup tem excesso de glifosato. Então, o que acontece? Segundo ela, a continuar a produção, a venda e a utilização do Roundup, ou seja, de todos esses agrotóxicos e também dos alimentos transgênicos contendo glifosato, em 2025, a cada 2 crianças no mundo, uma será autista. Gente, isso não é brincadeira, não. Isso é uma coisa muito séria. Ou seja, 50% das crianças do mundo serão autistas caso continue a utilização do glifosato nos transgênicos e nos agrotóxicos. É um caso a ser estudado. Eu estou estudando isso, naturalmente. Eu já tive contato com engenheiros da Monsanto na Inglaterra. Na minha última viagem, para um período longo que eu passei lá em Londres, eu tive contato com vários engenheiros que são colegas meus da Monsanto e eles me comentaram realmente coisas absurdas em relação ao uso dos transgênicos. Então, e o pior é que eu não tenho certeza, mas parece que agora não vai ser mais obrigatório que as indústrias coloquem se o alimento tem alguma coisa transgênica ou não. Se não houver essa obrigatoriedade, se acabar essa obrigatoriedade, nós vamos estar comendo transgênico sem sequer saber se é transgênico ou não. Tá? Washington, ótimo. Você acabou de colocar aí um link para o glifosato, ótimo, na Wikipédia. Eu não vi isso, mas vou dar uma olhada depois. E verificar também esses estudos de Stephanie Seneff. Stephanie Seneff é que falou sobre isso. Escreve-se assim, deixa eu botar aqui para quem quiser. Stephanie Seneff. Stephanie Seneff é essa pesquisadora, acabei de colocar aí no comentário, para quem quiser pesquisar sobre os estudos de Stephanie Seneff, essa que que em 2025, cada 2 crianças no mundo, uma será autista. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Então, gente, nós hoje falamos de Stephanie Seneff agora, nessa denúncia dela seríssima. Nós falamos de Peter Goethe, a denúncia dele também. Peter Goethe, então, é interessante vocês saberem como se escreve Peter Goethe, porque o livro dele, que eu acabei de... Goethe, é igual a Nietzsche. Peter Goethe, se escreve igual a Nietzsche. Peter Goethe, que foi o que escreveu aquele livro que eu comentei para vocês, que eu estou comprando, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como a indústria farmacêutica acabou com a medicina. Então, é interessante você está rápido demais, já está achando todo mundo aí. Ótimo. Então, é interessante nós mantermos esse conhecimento para a gente se precaver, né? Dentro daquilo que a gente pode, a gente se precaver. Gente, já está bastante tarde, nós já estamos há mais de 1 hora conversando aqui, eu, por mim, ficaria a noite toda, mas eu não aguento. Ficaria, mas não aguento, né? E é um prazer imenso estar conversando com vocês, óbvio, eu fico torcendo pela quarta-feira chegar. Washington, você está rápido demais. Já está com o Peter Goethe aí também. Ótimo, excelente. Então, eu fico torcendo para chegar quarta-feira para poder ver vocês, se bem que eu não estou vendo, eu estou vendo só vocês escrevendo ali. Não, eu estou vendo as figurinhas ali em cima também, estou vendo as fotografias de vocês também. E para a gente bater esse papo. Mandem suas dúvidas, mandem seus relatos, mandem para que a gente possa, então,
responder na próxima quarta-feira e também fazer alguns vídeos e alguns artigos que sejam convenientes para vocês. Lembro que é importante vocês estarem sugerindo temas que vocês precisem. Por exemplo, precisa fazer uma palestra para pais sobre tal tema? Se quiser, veja se tem algum vídeo meu. Todos os meus vídeos você pode baixar, eles são liberados para baixar à vontade, você pode baixar todos eles. E se quiser algum específico, manda para eu ver se esse tema está dentro das minhas linhas de pesquisa, aí eu produzo para que vocês possam utilizar aonde vocês quiserem, ok? Então, gente, um forte abraço para todos vocês, foi um imenso prazer estar com vocês aqui e até a próxima. Ah, lembrem de assistir o vídeo que é a aula da inteligência, que já eu vou colocar no YouTube agora, daqui a 5 minutos, tá? E aproveitem para se inscrever no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, para receber imediatamente os vídeos que forem publicados, ok? Forte abraço para todos vocês, até o nosso próximo encontro.